Olá, a palavra que eu tenho hoje para todos nós é a respeito do tempo de Deus e o tempo do homem, saber esperar, né? Isso é uma virtude. E o texto base está lá em Gênesis 15, do 4 ao 6, que diz assim: O Senhor lhe disse, não será este o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo, né? Muito legal isso, se nós pararmos para pensar. É fácil, né? Se eu estou falando direto com Deus e Deus me promete que eu vou ter uma herança de milhares e milhares, assim como as estrelas do céu. Que fácil! Pois é, mas para isso nós precisamos ter paciência. A paciência nada mais é que o autocontrole emocional, você saber esperar. A palavra patientia vem do latim, que significa capacidade de não desistir, de suportar e de aguentar. Falando em pessoas, quantos de nós sofremos com impaciência? Quantos de nós sofremos já muitas coisas por não saber esperar? Quantas situações na nossa vida que requeria de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, e nós tentando acelerar tudo, colocamos ou trocamos os pés pelas mãos, como se dizem por aí, né? Inclusive, eu costumo falar que a impaciência, que é o contrário da paciência, é uma virtude muito feminina, né? Porque a mulher, normalmente, ela tem isso de querer tudo no momento dela, na hora dela. Então, assim, a paciência, ela é sim treinável. Inclusive, eu costumo falar que muitos de nós pedimos paciência para Deus. Ai, Senhor, me dá paciência para suportar as coisas da vida, para suportar aquela chata do meu serviço, né? Inclusive, isso é uma prova de que Deus está trabalhando na sua vida, colocando aquele chato, aquela chata no seu serviço lá, ou em qualquer outra área da sua vida, para que você exercite a tua paciência, né? E nós temos um exemplo claro na Bíblia do que aconteceu com Abraão. Abraão, um homem justo, pai das nações, né? Alguém que era amigo de Deus, que tinha um contato assim com Deus, que falava face a face com Deus. Apesar da promessa que ele recebeu, e a esposa dele, Sarai, até então eles não haviam mudado o nome, Abraão e Sara, se passaram 2 anos, né, dessa promessa que Deus fez, que ele seria pai, apesar da idade avançada da esposa da esposa dele, Sarai, ser estéril. E o que Sarai fez? Ela foi e tentou adiantar o tempo de Deus, ela tentou agir de maneira com que a promessa que ela e Abrão receberam fosse despejada assim, através da serva dela, Agar. Então ela fez com que Abrão dormisse com Agar e de aí saiu Ismael. E bom, todos nós sabemos, né, que Ismael, a descendência de Ismael, são os povos árabes hoje em dia. E nós sabemos quais foram as consequências, né? Tanto tempo se passou sobre esse caso, sobre a impaciência de Sara e até mesmo a impaciência de Abraão, porque Abraão aproveitou a situação e quis também. Não foi só culpa da mulher, não foi só culpa de Sara que empurrou a serva aí para Abraão. Abraão, ele fez a parte dele, ou seja, ele tem também 50% da culpa, né? Então, de Ismael foi de onde se originou os povos de origem árabe. E nós sabemos hoje em dia que os árabes e os judeus, eles vivem em constante conflito há milênios, né? Há décadas, há centenas de anos, devido a esse ato de impaciência de Sara. Se você parar para pensar também, a esposa de Jacó, né? Ela fez com que Jacó dormisse com as suas servas para que a família ficasse gigantesca. E, bom, aconteceram diversos problemas nessa família devido a esse ato de incredulidade da esposa de Jacó. Inclusive os próprios irmãos venderam José como escravo para o Egito, né? Porque eles tinham ciúme, achavam que José era o preferido de Jacó. As filhas de Ló mesmo, pela impaciência, por não saber esperar,
elas dormiram com o pai e desse pecado, desse incesto cometido, nasceram os Moabitas e os Amonitas, que tempos depois foram inimigos ferrenhos do povo de Israel, ou seja, mais um caso de impaciência. E é incrível, né, como o sexo, nesse caso, o instinto sexual, ele foi usado de maneira errada. Porque o sexo não é uma coisa ruim. O sexo, desde que ele seja usado dentro do seu casamento, desde que ele seja usado com amor, com respeito pela sua esposa, pelo seu esposo, ele não tem problema nenhum. Inclusive, é motivo de gozo de todos nós. É algo que Deus fez para que nós desfrutássemos o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Que nós tivéssemos um relacionamento ainda mais íntimo. Inclusive, eu e a Thaís, nós costumamos, em todos os lugares onde nós vamos pregar a respeito de casais, de união, de casamento, de família, o sexo sim é muito importante, mas a depravação sexual que acontece hoje em dia, que até seria um outro tema a ser tocado aqui, se você parar para pensar que 30% da energia de internet hoje é gasto com pornografia, então assim, está desvirtuado esse sexo puro, esse sexo saudável dentro de uma relação, dentro de um casamento, né? Então assim, ele foi usado desde a antiguidade para que as coisas fossem corrompidas, né? Então qual que foi o resultado disso também? Moabitas, Amonitas foram inimigos do povo de Deus. Então assim, o que eu venho falar para vocês? Saul, por exemplo, é um caso também de impaciência. Nós temos vários casos de pessoas que foram impacientes na Bíblia e sofreram as consequências disso aí, né? Saul, ele não quis esperar o sacerdote para fazer o sacrifício. Como vocês sabem, apenas o sacerdote tinha direito de fazer o sacrifício para Deus naquele tempo, na antiguidade. E Saul, ele resolveu ele mesmo fazer. Quase de qualquer jeito, ele não tinha esse direito. Os sacerdotes, eles eram escolhidos e ordenados por Deus, vinham de uma linhagem sacerdotal. E Saul quis tomar a posição deles e quis fazer no tempo dele, da maneira que ele quis. E o resultado disso está lá em 1 Samuel 16,14, que diz assim: porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor começou a atormentar. Aí nós já sabemos de toda essa história que Davi entrou na história de Saul, tocando a harpa, o espírito se acalmava e deixava Saul em paz, né? Mas o que eu quero te dizer a respeito disso? Muitos de nós recebemos promessas. E se você recebeu uma promessa da parte de Deus, espere, saiba esperar, tenha paciência. Eu sei que não é fácil. Eu também passo, né, por provações, eu também passo por às vezes, o que nós cremos, uma longa espera. Não é fácil aceitar isso e esperar, mas é o melhor, pode ter certeza. Todos aqueles que souberam esperar e todos aqueles que sabem esperar o tempo de Deus, com toda certeza a bênção é muito grande, muito maior e muito melhor do que nós esperamos. Então assim, durante essa espera você pode sim preparar, você pode se preparar para essa espera. Por exemplo, você recebeu uma promessa de que você vai ter um emprego, um trabalho. O que você vai fazer? Você vai ficar sentado dentro da tua casa esperando, deitado no sofá, deitado na sua cama, vendo um filme? Não, vai e distribua seu currículo. Tenha certeza que Deus vai fazer, né? No momento adequado, na empresa adequada para você, vai acontecer. Se você recebeu uma promessa, por exemplo, de um ministério, seja de louvor, seja um ministério da palavra, se prepare, jejue, ore, aprenda, leia a palavra todos os dias. Quanto mais informação você adquire, muito mais entendimento, sabedoria vinda do céu você adquire e muito mais fácil fica, né? Para que você possa pregar, por exemplo, para que você possa ministrar um louvor. Então se prepare, né? Por exemplo, se você recebeu uma promessa de saúde, você tem algum problema de saúde, claro que se esse problema te impede de fazer alguma atividade física, você não vai fazer, mas caso esse problema não impeça, comece a cuidar da sua saúde, comece a cuidar da sua alimentação, comece a caminhar, a andar, a correr. É possível, comece a cuidar do seu corpo, porque como nós somos três, corpo, alma e espírito, nós temos que ter um cuidado especial com cada um deles.
E o nosso corpo, como é que nós cuidamos? Colocando coisas boas para dentro, fazendo exercícios, né? Tomando muita água, como todo mundo sabe. Enfim, se você, por exemplo, tem uma promessa de filho, né? Como assim Sara teve, vai lá, manda bala, garoto, manda bala, garota. Faça a sua parte para que Deus faça a parte dele. E tem uma coisa que o pastor André Fernandes, da Lagoinha Alphaville, ele sempre fala: faça o fácil e deixa o difícil ou o impossível que Deus faz, tá? Faça a sua parte, mas saiba esperar em Deus, que a parte difícil, a parte impossível, Ele vai fazer por você, tá bom? Então é isso a palavra que eu tenho para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Saiba esperar, tenha paciência, tá bom? Tamo junto, aquele abraço, até mais, até a próxima mensagem.